sendo a última lição desse trimestre, porém, repito, estaremos novamente estudando esta mesma revista, estas mesmas lições, no próximo trimestre. Aqueles irmãos que não puderam nos acompanhar pela live, pela transmissão, eles não ficarão no prejuízo, sem ter a oportunidade de estudar. Mas eu desejo, um desejo meu, que nós façamos assim, pela live, um dia na semana, nós façamos a live da lição nova do próximo trimestre. E presencialmente aqui nós estaremos fazendo o estudo da mesma lição desse trimestre que estamos encerrando hoje, aqui. E em nome de Jesus eu desejo, Deus já colocou no meu coração esse desejo de fazermos assim, para não ficarmos. Continuaremos em nome de Jesus com o desenvolvimento. Essa transmissão pelo Facebook, temos também o canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, AD Nova Floresta, você poderá também se inscrever e nos ajudar a alcançar a marca dos 1000 inscritos. Estamos fazendo transmissão pelo YouTube e os nossos trabalhos, alguns momentos especiais, os nossos cultos, estão lá no YouTube, no canal da igreja, para também ser bênção para a sua vida. Então, amados, nós vamos fazer a leitura da lição. O assunto da lição de hoje, a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 4, 6 e 11. A verdade prática nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios de 10 a 20. Os nossos versículos da leitura bíblica em classe. Se você não tem a sua revista, tome a sua Bíblia e acompanhe a leitura conosco, em nome de Jesus. Assim está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança,
para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Graças a Deus. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus por cada um de nós no estudo desta lição. Senhor Jesus, nós aqui estamos, Senhor, para aprender de Ti. O estudo desta lição, nós mesmo nada temos e que precisamos da Tua ajuda para compreendermos a Tua palavra. Sem o auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor, nós não conseguiremos, não alcançaremos nenhum dos nossos. Mas nós contamos com a ajuda do Espírito Santo. Portanto, nós queremos também Te agradecer por estarmos a estudarmos desse trimestre. Te agradecendo, Senhor, de misericórdia para conosco, e temos acompanhado, Senhor, o estudo das nossas lições. Obrigado pela bênção que o Senhor tem nos concedido de podermos estarmos atentos àquilo que o Senhor tem falado com a Tua igreja. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre meus irmãos que estão aí do outro lado desta linha, Senhor, em suas casas, ou até mesmo em hospitais. Aonde esta transmissão chegar, Senhor, eu peço a Tua bênção sobre aqueles que estão necessitados da operação de maravilhas, estão necessitados da Tua intervenção, Senhor, em sua... Senhor, sê com cada um, ó Pai. Repreende todas as enfermidades, todas as tempestades, todas as mazelas desta vida, Senhor, que em consequência do pecado tem se evoluído e tem atingido a humanidade, Senhor. Nós Te pedimos, Pai, traz-nos paz, traz-nos calma e não nos deixe nos atemorizarmos, pois a Tua palavra nos fala bem assim. Portanto, Pai, fica conosco. Te oramos pedindo estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, nós queríamos muito estar podendo acompanhar os comentários dos nossos irmãos, mas não dá para mim fazer uma coisa e outra. Tenho aqui um comentário que acabei de ver agora, da irmã Ana Lúcia Bezerra, que está agradecendo pelas orações do seu irmão, que é irmão Yusmar. Eu não sei de hoje qual foi a notícia, mas pelo que vejo, o nosso irmão tem melhoras. Nós continuamos orando, complete a vitória. Irmãos conosco, mas esse número poderá melhorar se você nos ajudar compartilhando. Como também, mais uma vez, eu peço para que se inscreva no nosso canal no YouTube, para que possamos assim alcançarmos o objetivo. Amém? Vamos ao estudo da nossa lição. Prometo aos irmãos ser objetivo, não os cansarei. Te peço, não saia daí até o final, em nome de Jesus. Queridos, nós temos uma lição, poderia usar uma expressão espetacular, fantástica. Na verdade, o assunto desta lição foi tema de um trimestre passado, no qual o comentarista, pastor Ezequias Soares, tratou sobre a batalha espiritual. Nós, todos os dias e em todos os momentos da nossa vida,
nós estamos nesta batalha. Esta é uma batalha que não há tréguas, porque temos um adversário, ele é um adversário invisível. Não estou falando do vírus, estou falando daquele que a Bíblia diz que é o acusador. A Bíblia o chama de Satanás, arqui-inimigo de Deus. A Bíblia o chama de ladrão. A Bíblia o chama de o pai da mentira. É dele que estou falando e, portanto, ele é espírito também. Mas sabemos que ele é real, que ele existe e que ele atua no campo espiritual, aonde os nossos olhos não veem, as nossas mãos não apalpam, e é por esta razão que a palavra de Deus nos recomenda a que possamos estar revestidos com as armaduras, com as armas do crente, que estas armas não são carnais, e sim espirituais, pois nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. E esta batalha, ela não é no campo físico, ela é no campo espiritual, é nos lugares celestiais. Daí a compreensão de que nós dependemos estar inteiramente ligados com Deus e revestidos destas armaduras, para que possamos resistir no dia mau, para que possamos estar firmes no dia da adversidade. E até parece-nos que este dia mau, este dia da adversidade, em que a própria leitura bíblica aqui nos fala dele, para que possais estar firmes e resistir no dia mau, parece-nos que ele vem, por permissão de Deus, exatamente para nos preparar, para nos capacitar, porque há uma tendência em nós darmos uma descuidada, uma relaxada nos dias bons. Os dias bons, dificilmente, eles nos levam para mais perto de Deus. Os dias bons, o que deveria ser motivos para nós estarmos buscando mais ao Senhor, orando mais, agradecendo mais nos dias bons, infelizmente, acontece exatamente o contrário. Somos tendenciosos a nos esquecermos de priorizarmos as armas espirituais, ou a busca pelas armas espirituais, já que elas estão disponíveis para cada crente. Basta buscarmos, pois se buscarmos alcançaremos estas armas espirituais que deveríamos buscar nos dias bons, para quando o dia mau chegar, nós estarmos preparados para lutar. Mas os irmãos vão de convir comigo que dificilmente nós lembramos-nos de que o dia bom também é dia de buscar as armaduras de Deus, buscarmos a Deus na oração, no jejum, na leitura da palavra, no quarto, a porta fechada, nos derramarmos diante de Deus,
lá na presença de Deus chorar, e todo o nosso coração: Senhor, estou aqui não porque estou triste, não porque estou passando por uma luta grande, mas é porque eu sei, Senhor, que o dia mal vem e eu preciso das armaduras que a Tua palavra me ensina, que a Tua palavra me orienta, e que eu preciso estar preparado para quando o dia mal vier, eu possa permanecer firme na Tua palavra, firme e não vacilar. Mas exatamente acontecer, geralmente, nós fazermos isto quando nós estamos no dia mal, quando nós estamos enfrentando, quando a batalha está renhida, quando o inimigo se levanta contra, quando o vento bate, quando o vento é contrário, aí nós lembramos de buscar a Deus, lembramos o tempo da oração, nós lembramos de jejuar, nós lembramos de ler a Bíblia, nós lembramos de ir ao culto, nós lembramos de fazer uma campanha de oração nas nossas casas, como temos o bom costume de fazer. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, nós vamos estudar sobre esta batalha espiritual do crente. Não temos condições de esgotar o assunto. O tempo é muito pouco e nós não podemos nos preocupar com isso. Preocupar com o horário e devo me preocupar em transmitir a palavra com a nossa lição e conforme também o Espírito Santo de Deus nos orientar. Observe, meus amados, o textuário, quando ele inicia no capítulo 6 de Efésios, o versículo 11. Perceba ou percebe-se que é uma orientação, que é uma recomendação. Quando vivos está nos dizendo que está à nossa disposição e que compete a nós ir, a nós tomar, que compete a nós buscar. E pela recomendação do apóstolo Paulo, quando ele trata do assunto durante esse texto lido de Efésios 6, de 10 a 20, ele deixa bem claro que estas armas, elas são imprescindíveis para a nossa vida, para a vida do crente. Ele deixa bem claro que sem estas armas, nós não somos capazes, na verdade, não há capacidade em nós para vencermos o inimigo. Mas sem estas armas, torna-se impossível. Estas armas, elas são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas de Satanás, que para nós vencermos estas batalhas, que diárias, nós estamos lutando, se faz necessário estarmos revestidos desta armadura, destas armas. Eu acho interessante esta expressão no versículo 11, que o comentarista, pastor Douglas Batista, como textuário, revestivos. Ele está nos recomendando, está nos orientando, é um mandamento, revestivos. Em outras palavras, você precisa destas armaduras. Você não pode ir à guerra sem elas. Você não vencerá sem elas. Sem elas você será derrotado, sem elas você será atingido. E aonde é que eu busco, aonde é que eu procuro, aonde é que eu encontro? Nós estudaremos e você encontrará estas
armas, estas armaduras, através da busca ao nosso Senhor Jesus Cristo por meio da oração, por meio do jejum, e por meio da leitura da sua palavra. Glórias ao Senhor. O objetivo geral da nossa lição, deixa eu voltar aqui um pouquinho, a verdade prática. Preste atenção, ele diz, o uso da armadura de Deus. O uso é de uso contínuo. Não é uma vez na vida, não é algo que você coloca e tira. Não é algo que você pendura no armador como uma capa de chuva, quando você vai à chuva. Você precisa dela também diuturnamente, você precisa dela todos os momentos da sua vida. Nós somos dependentes, precisamos estar revestidos com estas armaduras todos os momentos. E o uso destas armaduras, o uso da armadura de Deus, aí sim, ela nos assegura, estando nós revestidos da armadura de Deus, nós podemos dizer que nós seremos vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Glória a Jesus. Faça aí agora uma análise, um pensamento aí, uma conversa introspectiva entre você e você mesmo, como o salmista fazia ou fez muitas vezes, conversando com a sua própria alma. Pergunta aí como está a sua armadura, como está a sua posição, como está a sua condição diante de Deus, já que a batalha espiritual não é uma opção. Você não tem a guerra ou não, nesse campo de batalha, nesse campo de peleja, nesta guerra espiritual, você não tem a opção. Você tem que ir. Não há uma opção de fugir, não. E, claro, das duas umas, ou você é vitorioso ou você é perdedor. E esta luta, meus irmãos, ela é constante, ela não tem tréguas, não tem férias, dias, não tem. Por momentos nós nos sentimos um pouco mais aliviados, mas é exatamente nesses momentos em que sentimos mais aliviados é que devemos vigiar, porque a palavra de Deus nos recomenda que nós devemos ser sóbrios, vigiai, porque o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não podemos vacilar, não podemos desviar o nosso pensamento em momento algum. Precisamos estar ligados constantemente. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. O objetivo do primeiro ponto é mostrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. O objetivo do segundo, aprender ou apresentar o campo da batalha espiritual. E o objetivo do terceiro é saber quais são as armas espirituais do crente. Glória a Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção. Há dois extremos, que eu costumo dizer isso, é claro, todos os extremos são perigosos. Nós não devemos desejar nenhum extremo. E é sempre recomendável que estejamos no ponto do meio, ou seja, no equilíbrio. Nós não somos demasiadamente nenhuma coisa e nem outra. E há dois extremos que aqui na lição se deve ser esclarecido e tratado. Interagindo com o professor, ele faz um comentário e ele fala que há pessoas que subestimam por demais o inimigo. Há pessoas que se sentem tão poderosos num momento da sua vida, se sentem tão capacitados, se sentem tão revestidos desta armadura, que ele acaba ousando subestimar o inimigo, subestimar a batalha, subestimar
esses adversários que são principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade, que a palavra de Deus aqui nos fala, no versículo 11, 12. Então há momentos na vida de algumas pessoas que elas subestimam o inimigo. Eu sou capaz, desafia. A recomendação que nós temos, meus amados irmãos, é de que nós não devemos assim. Como vos disse, é preferível que estejamos no ponto do equilíbrio, do meio. Com isso eu também quero dizer que também nós não devemos superestimar. Nós não devemos superestimar o poder do inimigo da nossa alma. Uma vez, lembrando-se que se estivermos revestidos com a armadura de Deus, a armadura de Deus nos assegura, preste atenção, que quem nos assegura a vitória não é a nossa intrepidez, não é a nossa própria coragem, porque podemos até ter muita coragem, sim, e Deus ama os corajosos. Podemos até ter muita ousadia, sim, e Deus ama também. São ousados para tratar das coisas espirituais, estando na direção de Deus. Mas não é a nossa própria coragem, não é a nossa própria ousadia quem nos garante a vitória garantida para aqueles que estão revestidos com a armadura. Portanto, quem nos garante a vitória não somos nós mesmos, e sim a graça de Deus, a proteção de Deus, a força que vem do alto, que nos assegura que por intermédio disso, então, a armadura de Deus. A armadura, porque está no singular, que é composto de alguns utensílios, que o texto nos relaciona. Então, o inimigo, e ficar amedrontados, e ficar afrontados, com medo. Não, senhores, não, meus irmãos. Nós precisamos ter a certeza de que estamos revestidos com a armadura e, portanto, ir em frente. A expressão, a palavra de Deus nos disse, Jesus foi quem disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu acredito que meu irmão sabe muito bem da explicação, da interpretação desta passagem bíblica, porque por um momento dá-se a entender que é como que o inferno atacasse a igreja, e a igreja com as portas fechadas, o ataque do inferno. Quando as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas, amados irmãos, o que Jesus está dizendo é que quem ataca, quem caminha, quem marcha é a igreja. E aonde a igreja for passando, aonde a igreja caminhar, não há porta que permaneça ela do inferno. As portas se abrirão, os cadeados se abrirão, as muralhas cairão, ferros quebrados, o nome do Senhor será glorificado. Portanto, nós não podemos superestimar o poder do nosso inimigo, mas também não podemos subestimá-lo. Devemos manter o equilíbrio e buscarmos ao Senhor para que Ele nos ajude a vencermos a batalha. Glória a Jesus. Gosto de dizer que nós estamos sim em uma corrida, e a Bíblia nos diz: corramos com paciência,
Então, se estamos em uma maratona, nós estamos vencendo. Se ainda não cruzamos a linha de chegada, pode ser que tome a nossa frente. Isso eu gosto de pensar assim, pensando particularmente, é como eu vendo uma multidão correndo, e uns na frente, outros um pouco mais atrás. Enquanto não se cruza a linha de chegada, e não há um só vencedor, mas é uma equipe, e os vencedores são todos aqueles que cruzarem a linha de chegada. Esta linha de chegada é exatamente o arrebatamento da igreja, ou aqueles que alcançam o privilégio de passar desta vida considerada como a morte, para a vida eterna com Cristo em Deus, para aqueles que dormem no Senhor, para aqueles que têm o privilégio de ser fiel a Deus até a morte, para receber a coroa da vida. Esta linha de chegada é esta chegada no céu. Mas enquanto não cruzarmos esta linha de chegada, nós estamos vencendo. A palavra está vencendo, e venceu. E enquanto vida nós tivermos, enquanto não cruzarmos esta linha, nós estamos sujeitos a perder. Nós não estamos garantidos. É por isso, meus amados irmãos, que a palavra de Deus nos diz no Salmo 116, que Deus tem prazer na morte dos seus santos, porque ali, quando isto acontece, cruzou a linha de chegada, aí ele pode dizer: eu venci. Glória a Jesus. Não terá mais risco de perder. Mas enquanto tivermos aqui, estamos vencendo. E que Deus nos ajude a que possamos cruzar essa linha de chegada, alcançando esta passagem deste mar, e cantarmos o hino da vitória com Cristo Jesus. A nossa introdução, assim está escrito ao finalizar a epístola aos Efésios: o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques firmes, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na central da lição. Diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. Primeiro tópico: o preparo espiritual do crente para a batalha. Permita-me te fazer uma pergunta: você está preparado para esta batalha? Você está se preparando para esta batalha? Você está se preocupando com esta batalha? Glória a Jesus. Primeiro subtópico, ele diz: fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Glórias ao Senhor Jesus. Então, amados irmãos, este subtópico
Eu achei bem interessante quando o comentarista fala que escrituras sem a devida obediência e irregularmente aos cultos, sem também obediência e sem uma conversão genuína, para nada adianta. Os nossos templos, ou as multidões que se dizem cristãs, estão cheias de pessoas assim. Tem muito conhecimento bíblico, tem muita religiosidade, mas está faltando obediência e está faltando santidade para que possa então adquirir a armadura. O que diz Lucas 10:19? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Percebe como você tem um privilégio? Como nós somos privilegiados pelo Senhor. Isso aqui é promessa de Jesus. E o inimigo fica louco, irado, perdido, porque ele olha para mim e ele diz: eu posso vencer ele. Ele olha para você, meu irmão, e ele diz: eu posso vencer ele, eu posso vencer ela, eu posso destruir a vida dele, eu posso destruir a vida dela. Está certo, ele pode. Ele é muito mais poderoso do que nós mesmos, porque de nós mesmos não temos poder algum. Mas há um Deus no céu que vela pela minha vida e pela sua vida. E quando este Deus nos vê humilhado em sua presença, meus irmãos, glória a Jesus, o inimigo tem que bater em retirada, ele tem que recuar. Quando Deus não lhe dá permissão para tocar na nossa vida, para tocar na nossa família, ele pode estribuchar, ele pode correr, ele pode subir, ele pode descer, mas ele permanece sendo um miserável, frustrado, perdedor, angustiado, entristecido. E esta promessa que Jesus Cristo nos deu, ela é válida. Ele estava falando aqui aos discípulos, a missão dos 70, estava dizendo àqueles que avançam, glória a Jesus, estava dizendo àqueles que anunciam as boas novas, estava falando aqui para aqueles que pregam a palavra, para aqueles que testemunham a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a você, meu irmão. Olha, irmãos, glória a Jesus, é incrível. Você que é um crente pentecostal, um crente corajoso, um crente que não tem medo, mas que ao mesmo tempo não confia em si mesmo, não está disposto a ir à guerra sem estar revestido da armadura, e sabe identificar muito bem isso, e antes de ir à guerra recua: olha, Deus, meu Pai, eu estou precisando mais do que nunca da armadura, dá-me aqui porque a batalha vem aí. Você sabe, meus irmãos, que quando você vai à batalha contra o inimigo, não tem jeito, ele se levanta, ele procura todos os meios, ele procura qualquer brecha para lhe prejudicar. Ele vê aonde ninguém vê, ele encontra, ele procura. Basta você fazer oração por um enfermo, uma oração da fé salvará o doente, aquela oração que chega ao trono da glória de Deus, e de Deus vem uma resposta. Isso incomoda Satanás. Imagine você orar pelo endemoniado e ele ser liberto. Imagine você pregar para uma pessoa não crente e ela se converter. Como isso enfurece o inimigo? Ele se levanta, ele procura todos os meios para perturbar, para tirar a paz, para atingir com setas, com enfermidade, com ataque, seja ele qual for. Ele usa pessoas, ele usa até pessoas que se dizem crentes, mas que naquele momento da armadura para te afrontar, para te perseguir,
Não, um crente revestido da armadura de Deus não se perde tempo com isso. Se você identificar um fofoqueiro, mentiroso e tantas outras coisas poderia ser aqui, pode ter certeza, ele não está revestido da armadura de Deus. Sabe, tem consciência que a sua luta não é carnal, é espiritual, e ele não tem que lutar contra carne e sangue. As falhas humanas, elas existem em mim, em você também, mas elas não são para nos atrapalhar e nem ser motivos para estarmos retalhando uns aos outros. Veja o que Jesus Cristo disse: eis que eu vos dou o poder. Esse poder está à nossa disposição, irmãos. Está assim. Se você é um dos discípulos que está na mesma missão dos 70, nós somos discípulos e estamos na mesma missão dos 70. Ele nos deu poder. Jesus Cristo disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes. Imagine aí, você aí andando por onde você vai, você passando por cima dele, não pela sua própria força, não pela sua própria coragem, mas pelo poder, pela graça de Deus que está na sua vida. Nem mesmo você percebe isso, nem mesmo você vê com os seus próprios olhos, mas você está vendo com os olhos da fé. Você sabe que esta batalha no campo espiritual, e ela não há tréguas, dormindo. Quantas vezes estamos batalhando, porque o nosso Deus peleja por nós. Este poder está à sua disposição. Vos dou o poder para pisar escorpiões, serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Aí é onde, posso dizer assim, aí é onde o inimigo se enfurece cada vez mais. Por quê? Porque ele peleja contra você, ele peleja contra a igreja do Senhor, ele peleja contra a sua casa, ele peleja contra a sua família, ele peleja contra seu filho, ele peleja contra seu lar. Glória a Jesus. Mas se você tem o privilégio de ouvir esta palavra e que proposita no seu coração nesse momento a buscar a armadura de Deus, meu amado irmão, todos os levantes do inimigo contra a sua vida não lhe fará dano algum. Pode até por um momento você se sentir fraco, pode até por um momento você se sentir como que desprezado, abandonado, como o salmista que fez uma oração como um crente desprezado, mas na hora em que o inimigo pensar que vai lhe destruir, lhe dar uma rasteira, o Senhor vem ao teu favor. Glória a Jesus. Ele envia anjos poderosos para te socorrer, porque os anjos de Deus estão à disposição do Senhor para serviço da igreja, é para te proteger, é para guerrear quando você não pode, na batalha espiritual, quando você não consegue, os anjos de Deus guerreiam por você. Você pode ter certeza que nesta região celestial aqui, há nuvens de anjos que guerreiam contra demônios, para nos proteger dioturnamente, em como não para a presença de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, isto é maravilhoso. Glórias a Deus. Segundo subtópico do primeiro: vigilantes em toda a oração e suplicar. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permanente pela prática da oração. Você gosta de orar, irmão? Você tem o hábito de orar? Você tem orado? Glória a Jesus. Como nós precisamos de orar. Como nós precisamos da oração. E aqui é o meio que nós alcançamos esta armadura. Ele enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração.
Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. É verdade, meus irmãos, sabe por que muitas vezes nós somos, mesmo que não derrotados, mas atingidos? É porque às vezes nós deixamos de buscar armadura exatamente quando já estamos na peleja. E uma só arma destas faltando, nós estamos vulneráveis. Lucas 21:36, vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer, ele está em pé diante do Filho do Homem. Vigilância, oração. A expressão orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Você não precisa estar de joelhos para estar orando. Esses dias eu estava falando com um dos nossos irmãos, que sempre quando o inimigo quer se levantar ou se levanta contra nós, o Espírito Santo nos avisa. E Deus havia me avisado e eu estava dizendo a ele: eu estou aqui contigo, irmão, estou aqui, estamos aqui, mas eu estou em oração. Se eu estiver fazendo alguma coisa, mas o meu pensamento está ligado em Deus e em oração, porque meu Deus me avisou que o inimigo vem contra mim. E quando ele procura de um lado e não encontra, ele procura de outro. E em um momento desse, se nós vacilarmos, ele nos atinge. Ele nos fere. Glória a Jesus. E só o Senhor que pode nos guardar e nos socorrer para não cairmos em suas mãos, porque Ele não tem misericórdia. Eu gostei desse versículo, ele é maravilhoso, de Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, vigiar e orar. Vigiar, orando, para que sejais ávidos ou havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Este clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Quem previne o crente das astutas ciladas do inimigo é a vigilância, em oração e súplica. Segundo tópico, a síntese do tópico 1, ele diz assim: a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Isto é interessante. Segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. Primeiro subtópico, as astutas ciladas do diabo. Por que nós precisamos conhecer este campo? Ora, se sabemos que o chão é escorregadio, nós andaremos com uma... Você já viajou? Já esteve de viagem por aí afora? E você já viu uma placa, que há um desenho naquela placa de sinalização com um carro e uma pista assim, cheia de curva assim? Sabe o que significa aquela placa? Pista escorregadia. De imediato, qualquer motorista experiente, ao ver aquela placa, ele se previne.
Nem digo que de imediato ele pisa no freio, porque se a pista é escorregadia, ele não pode pisar no freio, porque se pisar no freio ele perde a aderência, e de imediato ele pode sofrer um grave acidente. Mas se ele é experiente, ele sabe do que se trata, ele procura manter o equilíbrio até que passe aquela pista escorregadia. Isto é conhecer o campo de batalha. Se você pode se defender com maior segurança, você pode se prevenir com maior segurança, você tem condições de estar preparado em um momento em que o inimigo vier contra você, contando, claro, sempre com a ajuda do Espírito Santo, que nos avisa, que nos comunica, que nos alerta. Glória a Jesus. Eu espero, meu irmão, que neste momento, aí onde você está, o Espírito Santo de Deus esteja te alertando, esteja te avisando. Vigia, crente, ora, crente, esteja preparado, crente, porque o inimigo é astucioso, o diabo está armando ciladas todos os dias contra você, contra a sua vida, contra a sua família. E tenha certeza que o inimigo não gosta de crente que é produtivo. Qualquer é perseguido mais do que os outros, ele é atacado porque o inimigo quer destruir ele a qualquer custo. Mas não desanime, não baixe a guarda, levante a sua cabeça e faça a obra do Senhor, porque dele você receberá a recompensa. A expressão ciladas do diabo, armadilhas, armadilha. Ninguém avisa a presa aonde está o laço, aonde está a armadilha. Desvia o caminho, ele foge. É por isso que a Bíblia, Jesus nos recomenda fugir da aparência do mal. Irmãos, e só identifica isso aquele que anda ligado no Espírito Santo de Deus, porque o Espírito comunica, e ele comunica. Vigia, crente, desvia o caminho, passa por outro lado, passa por outra rua, passa por a outra calçada, vai por acolá, porque a armadilha, a cilada. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Glória a Jesus. Temos aí as referências. Isto aqui é bom, você pode acompanhar, ler estas referências. Tomando de fúria e por meio do espírito do erro, ou tomado de fúria e por meio do espírito, prepara de destruir a igreja de Cristo, com o propósito de destruir a igreja de Cristo. E nós, como igreja, só precisamos ouvir e obedecer, porque a armadura está à nossa disposição. Agora, para buscar a armadura se tem um custo, uma renúncia. Muitas vezes precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos deixar o nosso sono um pouco mais leve, para ouvir o Espírito Santo de Deus nos chamar lá pela madrugada para a oração. Precisamos nos dispor do nosso tempo para a leitura da palavra. Eu gosto de dizer que a leitura da palavra, a leitura em si, ela é atraente, é maravilhosa. Eu amo ler. E para você também amar ler, você que diz que não gosta de ler, que não consegue ler, eu te digo que só precisa você ler para você gostar de ler. A prática da leitura lhe leva ao prazer da leitura. Em especial a palavra de Deus, porque é maravilhoso ler a Bíblia. Você precisa amar ler a Bíblia. E aí a igreja, como igreja, nós só precisamos buscar. O que falta muitas vezes é esta busca.
Algumas de suas astúcias são confundir a mente com a verdade, a mentira com a verdade. Ele a mentira fica aparente, mas parece, mas não é. Nem tudo o que parece é. Muitas vezes são enfeitados, muitas vezes são camuflados pelo diabo. Então é uma das astutas que o comentarista faz aqui a lista, como primeiro, confundir a mentira com a verdade; segundo, deturpar as escrituras. Ele coloca coisa por aí, usando os falsos profetas, e muitos que se deixam levar pelas falsas doutrinas, pelas heresias, e acaba se confundindo. Não coloca em prática a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo e a transparência daquilo que Jesus Cristo nos deixou com tanta graça para nós nos edificarmos, usufruirmos dos benefícios do Evangelho. E o inimigo tenta deturpar as Escrituras, dissimular, induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações. Glória a Jesus. Semear incredulidade, ideologia. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Cada tópico desse aqui seria motivo de nós gastarmos tempo para mastigarmos um pouquinho lendo estas referências. Mas na prática nós estamos vivenciando e vendo isto tudo acontecer. Sobre as ideologias, sobre o semear da incredulidade e tantas outras, essas outras coisas também. Mas vamos pouco mais adiante. Segundo subtópico do segundo, o conflito contra o reino das trevas. Enfatiza que o conflito não é contra carne e sangue, e você precisa ter consciência disso. Eu digo que se todo crente isso, de que a sua luta não é contra a carne, se em todo momento nós tivéssemos consciência disso, quando essa expressão diz contra a carne, está dizendo, sua luta não é contra seu irmão, não é contra uma pessoa no âmbito físico, a sua luta é espiritual, a sua região de batalha não é no campo físico, é no campo espiritual. Até no meio de um conflito, seja ele de que natureza for, no meio daquele conflito há uma ação, direta ou indireta do adversário da nossa alma. Pode ser que haja também do seu egoísmo, da sua ignorância, da sua falta de humildade, do seu orgulho. Pode ser que haja a presença ali destas coisas que também deve se ausentar da vida do crente que tem a armadura, que busca a armadura de Deus. Mas em todo o conflito há ali uma oportunidade, no mínimo uma oportunidade para o inimigo se infiltrar e a partir daquele momento processar uma ação ali contra duas pessoas que devem estar ligadas uma na outra, para que aqueles dois se separem, e estando assim, fazendo um rompimento e desligando do corpo de Cristo, levando ao abismo. E como disse o comentarista aqui, que a luta dele é contra a igreja. Ele prepara laços e o propósito de destruir, com o propósito de destruir a igreja. Quando dois crentes que devem estar ligados um no outro, porque dois é mais difícil de quebrar do que um. A Bíblia recomenda de andar, é melhor andar dois do que um, porque se um cai o outro levanta. Mas o propósito do inimigo é dividir. Quando os dois crentes se dividem, ele está ali alcançando um objetivo. É uma batalha. E você, como crente, precisa se conscientizar que a sua guerra, que a sua luta, que o seu é contra o inimigo que se coloca
como um agente entre um e outro. E se houver uma consciência espiritual na vida de cada crente, que tenha porventura um conflito existente, eles agora irão olhar um para o outro e dizer: na verdade, o que nos une é muito maior do que o que nos separa, porque o que nos une é o Calvário, é o sacrifício de Jesus Cristo, de Deus, que foi derramado por nós e está em nossos corações, é muito maior do que o conflito existente entre mim e você. E nesta noite, nesta mesma hora, o inimigo que está no meio, ele bate em retirada, ele tem que fugir, porque o amor de Deus entra em ação na vida do seu irmão, na sua vida. Não se trata de luta contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Estas declarações indicam que a batalha não é física, mas, travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes, que debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. 1 de Pedro 5, 8. Terceiro subtópico: as agências das potestades do ar. Preste atenção. Estamos conhecendo o campo da batalha espiritual. Primeiro, conhecemos as astutas ciladas do diabo. Segundo, o conflito contra o reino das trevas. E agora, das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Estes seres são caracterizados por três aspectos. Letra A: eles são poderosos. Letra B: eles são malignos. E letra C: eles são astutos. Seria você capaz de vencê-los com suas próprias forças? Nem perto chegaria. Nem perto chegaria. Irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, disse o salmista, nosso inimigo já teria nos engolido vivos. Se não fosse a bondade, se não fosse a compaixão, se não fosse a misericórdia, onde estaríamos nós? Não tem como. Eles são poderosos. Os títulos, principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos. Sob o comando do diabo exercem domínio. Letras B: eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade, referem a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Letra C: eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. E você não pode se deixar levar por eles. Você precisa estar revestido. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Glória a Deus, irmãos. Porque apesar de ter todo este amparato, este preparativo, este poder, que muitas vezes até um poder bélico que a nós falta, mas nós temos um poder muito maior. Glória a Jesus, como disse Eliseu ao seu servo, muito maior é o que está conosco do que o que está com eles. E é por isso que se conforma em ver um crente pequeno, faltoso, cheio de defeitos como eu e você, cantando e dizendo que Deus é poderoso
e que nos ajudará a vencer e que alcançaremos o outro lado e cantaremos o hino da vitória, porque o Senhor nos ajudará. Não devemos temer, somos incentivados a lutar e sobretudo a vencer. Está elevado ao nível acima de todo principado e poder, glória e potestade e domínio. O Senhor, o nosso Senhor, o Deus que nós servimos, o nosso Deus, a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. E Ele está acima de todo principado e potestade. Glória a Deus. Os preparativos desta guerra de guerra, que é estes príncipes das trevas, estas hostes espirituais da maldade, eles não são palhos para derrotar um crente que está prostrado nos pés de Jesus. Não tem lugar melhor, não tem lugar mais poderoso para você, para nós estarmos, não tem do que nos pés de Jesus. Não tem quem vá lá tocar, não tem quem vá lá atingir ele, não tem. Pode por trás jogar muitas pedras, acusações, perseguições, mas se ele está lá nos pés de Jesus, não pode, não vai, não chega a ele, porque o Senhor não deixa, ele protege. Glória a Jesus. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Terceiro tópico da nossa lição. Estamos chegando ao final. Fique aí, ainda falta o terceiro. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Ok? Primeiro, a armadura completa de Deus. Segundo, as armas indispensáveis de defesa. E terceiro, a imprescindível arma ofensiva. Vamos ao primeiro tópico, subtópico: a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda, a armadura, traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Segundo, as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Letra A: cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Letra B: vestida a couraça da justiça, impermeável, de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Letra C: calçados os pés na preparação do evangelho, confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Letra D: tomando sobretudo o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Letra E: o capacete da salvação, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo
e a convicção da plena salvação no último dia. Terceiro subtópico: a imprescindível arma ofensiva. Permita-me somente fazer um rápido comentário sobre estas armas indispensáveis de defesa, que aqui estão nomeadas sobre da letra A à letra E. O cinto, os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, do evangelho, tomado sobretudo o escudo, o capacete da salvação. Nós estamos vendo que são indispensáveis todas, não é ter uma e outra não. Não é estar disponibilizando-se de uma parte e da outra, não. A armadura é todos estes utensílios, inclusive a imprescindível arma ofensiva, que é a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Machaira, identificada como espada curta, e que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir quanto para derrubar as fortalezas de Satanás, como defensiva e, sem dúvida nenhuma, indispensável, imprescindível para nós, a espada do Espírito. Chegando à conclusão da nossa lição, o comentarista nos escreve da seguinte maneira: a vitória da igreja em Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Glória a Jesus. O que nos garante a vitória é o poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem, eu vou repetir, os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos ajude a que possamos alcançar a graça de estarmos revestidos com a couraça da justiça. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima quarta, na ocasião da escola, onde estaremos aqui novamente para estudarmos a nossa lição. E esteja conosco também na sexta-feira, pois sexta e domingo estaremos aqui novamente para transmitir uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos orar? Muito obrigado pela sua companhia, viu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Também obrigado aos que compartilharam e também obrigado aos que já se inscreveram no canal da nossa igreja, como também aqueles que compartilharam, que divulgaram para demais irmãos. Querido Jesus, eu quero mais uma vez te agradecer, Senhor, pela oportunidade de poder compartilhar de uma palavra extraída, Senhor, da lição nesta noite. Muito obrigado, pois a tua palavra ela é maravilhosa aos nossos corações
e edifica a nossa alma, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida de todos os meus irmãos que conosco estão, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida, o lar e toda a família de cada um dos teus servos. Te apresentamos nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, continua operando maravilhas, neutralizando toda a força desta enfermidade, Senhor, do tal Covid-19, e nos